Glória. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se as portas abrir, Ele é Deus. Se não abrir, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém, amém, gente, irmãos, irmãs, amigos, amigas, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Nesta manhã maravilhosa, 12 de agosto de 2023. Hoje é sábado, gente, sabadão. Glorificamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, porque Ele nos deu esse privilégio de podermos estar aqui, louvando mais uma vez, adorando a Ele, glorificando a Ele pelas bênçãos recebidas, pela força que Ele tem dado a nós, de podermos estar aqui mais uma vez de frente dessa telinha, anunciando as boas novas de salvação, falando da grandiosa palavra de Deus, que não existe outra que possa consolar, que possa dar vida, que possa trazer a paz, que possa conduzir ao caminho da vida eterna. Não existe outra palavra, é só a palavra de Deus. E aqui estamos e convidamos você para estar conosco nesse sabadão abençoado, que as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus venha refletir na sua vida, na sua família, em toda a sua parentela, que você possa estar hoje com esse sorriso lindo, abençoado, sorri, se alegra com Deus, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força e nós temos que estar alegres no Senhor para formosear o nosso rosto, a nossa face. Muitas das vezes estamos tristinhos, estamos cabisbaixos, aí estamos assim com o rosto, com a cara bem para baixo assim, coisa ruim, mas na manhã desse dia alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ele é a nossa força, é a nossa alegria, é a nossa fortaleza, Ele é tudo na nossa vida, gente, é Deus na nossa vida. Então, na manhã desse dia, meu querido e minha querida, vamos elevar nossas vozes mais uma vez ao trono da graça de Deus, orando ao Senhor e bendizendo o nome do nosso Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, majestoso, fiel, glorioso. Na manhã desse dia, ó Deus eterno, mais uma vez estamos aqui, te louvando, te adorando, bendizendo o seu santo e poderoso nome, agradecendo a Ti por essa belíssima oportunidade, agradecendo a Ti pela noite que o Senhor nos deu. Deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E nesta manhã esteja conosco, Senhor, em tudo que formos fazer, que o Senhor esteja na frente, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja fazendo coisas milagrosas, porque o Senhor é o Deus de milagre. Senhor, eu agradeço a Ti pela minha vida, pela minha família, por toda a minha parentela. Agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Agradeço a Ti porque o Senhor está sempre com as Suas mãos estendidas, nos abençoando. Deus, e na manhã desse dia, Senhor, recorremos a Ti, pedimos a Ti, nos livra de todos os males, nos livra, Senhor, da língua fraudulenta, nos livra do homem sanguinário, nos livra da língua venenosa, nos livra das armadilhas do inimigo. Senhor, proteja, Senhor, a mim, proteja a minha família, proteja, Senhor, os meus amados amigos, meus irmãos, proteja, meu Senhor, guarda sobre a Tua proteção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa nação, sara a nossa terra, abençoa as nossas autoridades, meu Deus, toca, Senhor, com o toque da salvação, da Tua misericórdia, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, resolver as situações difíceis, porque o Senhor está acima de tudo e de todos, e o Senhor governa o céu, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Meu Deus e meu Pai, na manhã desse dia, apresenta a Ti, Senhor, meu Deus, aqueles que estão enfermos, cura, liberta, transforma, meu Pai, liberta de todos os males, físico e espiritual. Senhor, eu peço a Ti, meu Deus amado, por tudo, Senhor, que formos fazer, cuida, Senhor, de todos nós, aonde quer que pisar a planta dos nossos pés, que seja abençoado o lugar, que possamos transmitir a paz, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, escuta, Senhor, a nossa oração, responde, Senhor, o clamor, meu Pai, que fazemos
bendizemos a Ti. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, peço a Ti pelas famílias enlutadas, Senhor, consola os corações. Senhor, cuida, Senhor, da minha família, cuida, Senhor, do meu esposo, dos meus filhos, de toda a minha parentela, proteja, guarda, Senhor, mais uma vez nesse dia, tudo, Senhor, que for fazer, todo o trabalho que for fazer, que o Senhor esteja, meu Pai, esteja, Senhor, com toda a minha família, com todo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Deus, na manhã desse dia estamos gratos a Ti, Deus, porque Tu é fiel. Senhor, cuida de todos nós. Cuida do meu esposo, no trabalho que ele vai fazer hoje, que o Senhor possa estar com ele, estar com todos ali, Senhor, cooperando com essa obra, porque essa obra é sua e não é nossa, Pai. Então, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu quero, meu Pai, apresentar, falar algo assim, encorajando os nossos amados amigos, os nossos irmãos que estão aniversariando, Deus. Vem abençoar, meu Pai. E nessa manhã eu peço a Ti, Pai amado, que o Senhor abençoa todos os aniversariantes, que o Senhor venha dar muita graça, muita paz, muita alegria, muita felicidade, muitos anos de vida, Senhor, muita saúde, Senhor, e que possa estar sempre com essa paz do Senhor nos seus corações. Então, meus queridos, minhas queridas, vocês que estão aniversariando nesse sabadão, 12 de agosto de 2023, que a bênção do Pai venha te alcançar na manhã desse dia, que você possa ser sempre essa pessoa alegre, feliz, pessoa maravilhosa. Então, meus parabéns pelo seu aniversário. Receba aí essa palavra aí de força e continue feliz, continue alegre, continue com esse teu sorriso e adore o Senhor, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, porque haja o que houver, Deus sempre será Deus. Eu acho lindo esse louvor, porque é uma letra assim, bem interessante, bem gostosa. Então, meu querido, minha querida, meus parabéns pelo seu aniversário. E na manhã desse dia, vamos que vamos aqui de palavra. Vamos ler a palavra do nosso Deus Altíssimo. Vamos ver o que Deus, o Eterno, Santo, Soberano, tem para o meu e o seu coração na manhã desse dia. Porque nós temos que estar, gente, ligado com Deus. Vamos nos ligar com Deus. Vamos esquecer tudo que é de problema, dificuldades, porque no mundo sempre vai ter isso. Sempre vai ter problemas, sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter aflições, angústia, dor, sempre vai vir algo de encontro com você que não é bom. Mais importante é nós estarmos ligados com Deus, conectados com o Senhor, 24 horas louvando e adorando o nome do nosso Deus, do nosso Eterno, do nosso Soberano, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias ao nosso Deus. Então vamos ler a palavra do nosso Senhor. Na manhã desse dia nós vamos fazer a meditação da palavra no livro de Jeremias, continuando aí nesse livro lindo, abençoado, que traz para mim e para você lindos ensinamentos, lindas exortações. Jeremias, ele nos exorta, ele nos ensina, ele fala coisas maravilhosas e sem falar que ele profetiza para mim e para você na manhã desse dia com essas palavras lindas e maravilhosas, vindo ao meu e ao seu coração. Agora nós precisamos estar sempre pronto para receber essa palavra de Deus. Jeremias 48 e o versículo 8 até o versículo 13. Jeremias capítulo 48 e o versículo de número 8 até o versículo 13. E deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar no seu coraçãozinho e no meu também. Eu tenho que estar guardando essa palavra aqui para podermos não pecar contra o Senhor. Começando aqui do versículo 8. Olha o que diz a palavra, gente. Olha só. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. E perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito daquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Moabe esteve descansando desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vaso para vaso, nem foi para o cativeiro.
Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhes enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos e despejarão os seus vasos e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quermos, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Glórias ao nosso Deus. Li aqui até o versículo 13. E é essa palavra que Deus tem para o meu e o seu coração nessa manhã de maravilha e de glória. Essa palavra, gente, ela vem de encontro assim com uma coisa linda, nos exortando, nos ensinando, falando das grandezas do Senhor, das maravilhas, essas profecias de Jeremias. E aqui Deus coloca em nossos corações um tema lindo e especial, as 12 lições concretas de Jeremias. Então, na manhã desse dia, nós vamos ver as 12 lições concretas de Jeremias, desse grande profeta que até hoje está falando para mim, para você, está profetizando de todas as formas. Agora, eu e você temos que simplesmente tomar posse dessa profecia linda que sai agora, nessa manhã, do coração de Deus para o nosso coração, através do profeta Jeremias. E vamos que vamos colocar em nossos corações. Então, aqui observando essa linda palavra de Deus, vinda através desse profeta, e a gente vê aqui que Jeremias, esse homem de Deus, esse homem que sofreu muito, que passou por muitos momentos difíceis. A história de Jeremias é uma história assim, que a gente recebe muitas lições, assim, aprende muita coisa, que a gente aprende a ser corajoso, porque a gente vê como ele era e ele continuava enfrentando, continuava ali com essa força de Deus na sua vida. Então, Jeremias, ele orientou o povo, primeiramente por meio dos dons de sua palavra. Olha só, primeiro Jeremias orientou o povo por meio dos dons de sua palavra. Jeremias, esse homem de Deus, ele demonstrou a sua obra usando os dons de profecia, do ensino e da exortação. Olha que coisa linda. Jeremias ali falava com o povo, exortava o povo, ensinava o povo, profetizava para o povo. E isso não acabou. Ele ainda continua profetizando para mim, profetizando para você, me exortando a você, me ensinando e ensinando a você. Que coisa maravilhosa é nós podermos receber essa palavra de Deus hoje. E essa palavra, ela se renova todos os dias, gente. Ela renova. Se essa palavra não renovasse, nós não teríamos condições de estarmos aqui usufruindo dessa palavra ou falando dessa palavra, porque ela não teria efeito nenhum. Então, se ela tem um efeito, se ela faz coisas boas, é porque essa palavra ela é viva e eficaz. Essa palavra ela é viva, ela não morre e a cada dia ela se renova na minha e na sua vida. Então, meus queridos, vamos aprender com Jeremias, esse homem que ensinava, usava os seus dons espirituais, usava os dons espirituais para ensinar, profetizar e também exortar. E por meio do sábio uso desses dons que Jeremias usava, Jeremias tornou-se o mestre da comunicação. Olha só, Jeremias ele tornou-se o mestre da comunicação pelos dons que ele usava, pelo aquilo que ele falava, deixando Deus abençoar ele, deixando Deus usar ele de forma extraordinária, de forma maravilhosa, de forma magnífica, de uma forma que muitas das vezes nós não temos nem
palavra para colocar, porque foi coisa maravilhosa que Deus fez através desse homem, na época dele, e continua fazendo até hoje, porque essa profecia, ela não morreu, ela está viva na palavra e em nossos corações. Então Jeremias, esse homem sábio, ele usou seus dons, né, com muita sabedoria, e através disso ele tornou-se um mestre na comunicação, tornou-se um mestre assim em falar, em se comunicar com o povo, em dizer, gente, olha, vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo, gente, o certo é isso, vamos fazer isso. E Jeremias não se intimidava, mesmo ele, assim, muitas das vezes, ele replicava, ele dizia, Senhor, tu se afastou de mim, e falava várias coisas assim, mas a gente entende que Deus estava com ele, da mesma forma que Deus está conosco. Gente, aconteça o que acontecer, Deus está comigo, Deus está com você, ele não dorme, ele está constantemente olhando para mim e para você. E quando eu e você examinamos, ou seja, olhamos aqui o livro de Jeremias, a gente vê que Jeremias, ele apresenta pelo menos 12 metáforas. É isso que nós vamos ver. Jeremias apresenta 12 metáforas ou figuras de linguagem, as quais ele usava para anunciar a mensagem de Deus ao povo. Jeremias usava metáforas, figuras de linguagem para anunciar a mensagem de Deus ao povo, para anunciar a palavra de Deus ao povo. Servo de Deus, homens e mulheres que lideram, pessoas que Deus escolheu, torna-se eficiente quando encontra, isso é lindo demais, né? Servos e servas de Deus, são eficientes e acabam encontrando, ou seja, eles são eficientes, eu e você só tornamos eficiente quando nós encontramos analogias semelhantes a lições concretas para poderem expor, para nós podermos expor o ponto de vista para nós mesmos e para as pessoas. Então, servo de Deus, eficientes, acabam encontrando analogias semelhantes. Glórias ao Deus, semelhantes a lições. Isso é lindo demais, gente. Semelhante a lições concretas para exporem seu ponto de vista. E é isso que nós vamos ver. Nós precisamos aprender com Jeremias. Nós precisamos aprender com essas profecias, com esses ensinos, com essas exortações. Porque o povo da época, Jeremias ensinava e eles aprendiam. Muitos não davam atenção, mas muitos se chegaram a Deus através dessas palavras de Jeremias. Através da profecia, através do ensino e através da exortação. Muitos aprenderam sim, com certeza, né? E hoje nós vamos ver as 12 lições concretas de Jeremias. Vamos ver que lições são essas e vamos ver aonde ele vai nos ensinar essas lindas lições, né? As 12 lições concretas de Jeremias, esse é o tema que estamos abordando para a nossa meditação da manhã desse dia. Então, primeiro, nós vemos aqui a vara de amendoeira. Gente, isso é lindo demais. A vara de amendoeira é a primeira lição concreta de Jeremias que ele nos ensina na manhã desse dia. Vamos lá no capítulo 1 de Jeremias e o versículo 11 e 12. Vamos ver aqui. Capítulo 1 de Jeremias e no versículo 11 e 12 que fala aqui a primeira lição. A primeira lição concreta de Jeremias. Olha só, versículo 11 e 12 diz assim: E ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Coisa linda, gente. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Se Deus prometeu algo a você, não desista de seguir o Senhor.
porque isso vai acontecer. Só que isso vai acontecer no dia do Senhor, não é no seu dia. Vai acontecer na hora dele. Muitas das vezes queremos ser muito apressados, queremos as coisas instantaneamente. Nós não merecemos nem as coisas gradativamente, ou seja, parcelado. Agora imagina querermos instantaneamente. Não, Deus, ele trabalha da forma dele, não da nossa forma. Agora, uma certeza nós temos que ter, que se Deus prometeu, ele cumpre. Ele está dizendo aqui para Jeremias, olha, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, Deus, ele cumpre a sua palavra na minha vida e na sua vida. Basta nós tomarmos posse dessa palavra que Deus transmite ao nosso coração. E aqui nós estamos falando a palavra do Senhor, lendo as referências para podermos ver realmente o que Deus está renovando ou o que Ele quer renovar na minha vida e na sua vida na manhã desse lindo dia de sábado maravilhoso. Vemos aqui também a panela ao fogo, gente, olha só, mais uma das lições concretas de Jeremias. Mais uma das lições concretas de Jeremias, a panela ao fogo. Versículo 13 ao 19 do mesmo capítulo 1 de Jeremias, que diz assim, o 13 ao 19. Olha que coisa linda. E veio a mim a palavra do Senhor a segunda vez. A primeira vez ela veio dizendo, o que tu está vendo, Jeremias? Aí ele diz, estou vendo uma vara de amendoeira. Então, vê-te bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E agora ele continua dizendo aqui no versículo 13, né? Falando sobre a panela ao fogo. Olha só. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, que vez? E eu disse, vejo uma panela a ferver. Olha só o que Jeremias falava. Eu vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convosco, todas as que eu convoco, porque eis que eu, olha o que o Senhor está dizendo aqui, Deus falando, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos. Olha como Deus falava e depois ele vinha para Jeremias. Olha Jeremias aqui, ó. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte. Olha Deus falando aqui, gente, mais uma vez. Eis que te ponho hoje como cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu choro contigo, oh glória, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Aqui mais uma lição concreta de Jeremias, ele aqui falando aqui, ensinando, gente, Deus falando também com ele e como ele tinha que transmitir a palavra àquelas pessoas. O cinto de linho apodrecido, capítulo 13, versículo 1 a 11. Vamos ler a Bíblia. Versículo 1 até o versículo 11, capítulo 13, onde fala do cinto de linho apodrecido.
apodrecido. Mais uma lição concreta aqui de Jeremias, versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler. Olha só. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, e conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus ombros. Então veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Gente, é a palavra. Porque, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Olha, gente, que palavra, não deram ouvido, e é por isso que o Senhor faz o que Ele quer. Tudo está sob o domínio de Deus, gente. Se nós não dermos ouvido à palavra do Senhor e não fazermos conforme Ele nos ordena, é muito difícil, vamos obedecer. Gente, eu sei que é difícil, é muito difícil seguir esse caminho tão estreitinho, tão cheio de tanta coisa, gente, é muita confusão. Mas, gente, vamos seguir. É esse o caminho é estreito. O que a palavra do Senhor diz, né? Que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que conduz à vida eterna é um caminhozinho estreito. Quando a palavra se refere caminho estreito, é porque é cheio de tanto problema, tanto obstáculo, tanta armadilha, mas a gente tem que romper tudo isso, chegar do outro lado e cantar ou contar a vitória na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus está conosco nesta guerra, gente. Não vamos temer, vamos prossegui-lo com a nossa crença, vamos prosseguir servindo a Deus, vamos prosseguir lendo a palavra do Senhor. Gente, é maravilhosa a Bíblia Sagrada, gente. A palavra que o Senhor deixou, palavra viva, palavra linda, palavra que não tem defeito. E nós só temos que glorificar o Senhor. Por isso, mais uma das lições concretas de Jeremias, o jarro quebrado. Capítulo 13, versículo 12 a 14. O vaso quebrado. Capítulo 13, versículo 12 a 14. Olha só. Pelo que diz-lhe esta palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel, todo o vaso, ou seja, todo o odre ou todo vaso se encherá de vinho, e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo o vaso ou odre se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra e aos reis e de estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E falo-lhes-ei em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor, não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Gente, olha que maravilha, Deus falando. Deus falando, a missionária fala maravilha, sim. Quando Deus fala, gente, não adianta nós queremos fazer outra coisa. Não adianta nós queremos correr para cá, para lá. Gente, é Deus o dono de tudo.
Será que nós esquecemos que Deus é o dono de tudo, que Ele quem faz tudo, que Ele está acima de tudo e de todos? Será que nós esquecemos disso? Vamos continuar na bênção do Senhor na nossa vida, glorificando e exaltando o nome dEle, porque Ele é fiel, maravilhoso, digno de toda glória e de toda aceitação. É o nosso Senhor. Mais uma das lições concretas de Jeremias, a grande seca, capítulo 14. A grande seca, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e ao clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas do campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, portanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Há esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite. O 9. Porque serias como homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampare. Senhor está no meio de nós, o Senhor está em nossas vidas. Tudo que vamos fazer, o Senhor está no meio. Basta nós dizer: Senhor, fiquem aqui comigo mais um pouquinho, não vai embora, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, em nossos corações. Tu tem pousada, tu tem morada em nossas vidas. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, fica, Senhor, que coisa linda aqui, gente. Olha só esse versículo 9, trazendo para nós assim essa força. O Senhor, Ele está sempre lembrando de nós. E Ele diz aqui, ó a palavra aqui, mas tu estás no meio de nós. Olha como Jeremias se expressava aqui. Mas tu, Senhor, estás no meio de nós, Senhor. E nós somos chamados pelo teu nome, chamados pelo teu nome. Não nos desampare. Deus não desampara os seus de forma alguma. Gente, mais uma lição concreta de Jeremias. A perdiz. Jeremias 17, 9 a 11. Jeremias, capítulo 17, e o versículo 9 até o versículo 11, que diz assim para nós, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta os ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Olha o que Deus fala, gente, é a Bíblia, é a palavra. Eu e você só temos que agradecer a Deus por essa palavra. Não adianta nós queremos ir para ali, para cá, não. Vamos só agradecer. Agradecer ao Senhor por essa palavra linda que Ele traz para o meu e seu coração. E vamos sempre tentar
Não devemos nunca esquecer dessa palavra linda que o apóstolo Paulo ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos por uma tão grande salvação? Então nós precisamos sempre estar seguindo, vamos seguir, não vamos desistir não. Um dia nós vamos embora daqui, nós temos que ter um lugar reservado. Quando a gente vai embora assim para outra cidade, para outro lugar, a gente sempre vai lá, observa a cidade, olha tudo direitinho, aluga uma casa ou compra, para depois a gente ir. Então, gente, espiritualmente falando, não é diferente. Precisamos preparar um lugar, precisamos ir para esse lugar que está preparado por Deus. Mas para nós chegarmos lá, é necessário que nós também nos preparamos, é necessário que nós abrimos mão de muitas coisas e continuamos enfrentando esse grande desafio. Mas no final de tudo isso, receberemos a coroa de glória, receberemos coisas que a gente nem dá para, não consegue nem lembrar, nem pensar nas coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. E pode ter certeza absoluta que existe sim isso. Glórias ao nosso Deus. Então, gente, ó, mais uma das lições concretas de Jeremias, o vaso do oleiro. Essa lição é o que mais a gente fala. A gente quase não fala muito da amendoeira, da panela de fogo, do cinto de linho apodrecido, do vaso quebrado, da grande seca, da perdiz, mas a gente fala muito do vaso do oleiro, gente, porque a gente está sempre falando, eu sou o vaso, o Senhor é o oleiro, eu sou o oleiro, oh Deus, glória a Deus. Seja adorado o nome do Senhor. Esse hino é lindo, né? Esse hino, se não me foge a memória, é esqueci até o nome da cantora que canta ele, gente. Eu estava lembrada agora, esqueci. Mas esse hino é lindo demais. Somos o barro, Senhor, Tu és o oleiro. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor. Eu sou feita de barro, Tu és o construtor. Eita Deus, Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Que coisa linda, gente. Instantaneamente a gente começa a lembrar das coisas lindas que Deus traz no nosso coração. Então, mais uma das lições concretas de Jeremias, o vaso do oleiro, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 17. Gente, vamos ler. Eu vou ler sim essa palavra, gente. Eu não sei se hoje é a última oportunidade que poderia estar aqui apresentando um projeto live na minha casa, então vamos falar a palavra do Senhor, o vaso do oleiro, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 17, que diz assim, olha o que diz. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, olha que maravilha. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito e lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque após
porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha no campo, ou, gente, é lindo demais, ou deixar-se-ão as águas estranhas frias e correntes. Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso, a vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos, fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Olha que palavra, gente, aqui, ó, mais uma das lições concretas de Jeremias, o vaso do oleiro. Vamos mais uma, a botija quebrada, capítulo 19, o versículo 1 a 13. A botija quebrada, mais uma das lições concretas de Jeremias. Diz assim, olha: assim diz o Senhor, capítulo 19, versículo 1 a 13. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro. Que coisa linda! Vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos do sacerdote, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e aprega ali as palavras que eu te disser, e dizes: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, morador de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que ele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vem, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves do céu e os animais da terra, e porei esta cidade em espanto e por assombro. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne dos seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo. E no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhes-á: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Palavra de Deus para o meu e seu coração. Gente, que coisa linda e maravilhosa. Aqui vemos mais uma das lições concretas de Jeremias. Vamos lá? Ainda não acabou. Estamos agora aqui em mais uma lição concreta de Jeremias, o cesto de figo, os 2 cestos de figo. Vamos lá, capítulo 24, versículo 1 a 10.
capítulo 24, versículo 1 a 10, mais uma das lições concretas de Jeremias, os 2 cestos de figo. E vamos que vamos, versículo 1 a 10, olha só. E fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muitos bons, como os figos temporãos, mas os outros cestos tinham figos muitos maus, que não se podiam comer de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muitos bons, e os maus, muitos maus, que não se podem comer de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, e como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são. Porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e aos seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, e eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbios, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam sobre a terra que eles dei a eles e a seus pais. Gente, que maravilha, gente, ó, lemos o capítulo todo, 10 versículos, aqui mais uma das lições concretas de Jeremias. Eita glória, seja adorado para sempre o teu nome, Deus. A botija quebrada. E agora a gente vê aqui os 2 cestos de figo. Gente, aqui olha que coisa linda, maravilhosa. Já vimos os cestos de figo, a botija quebrada. É o 19, já lemos aqui. Glória a Deus por isso. E aqui o cesto de figo, Jeremias 24, 1 a 10, onde fala aqui do cesto de figo. E mais uma lição concreta de Jeremias. Os canzes simbólicos. Vamos lá? Ver? Ainda tem? Vamos lá, vamos ler, confirmando aqui na palavra do Senhor essa lição que traz para nós na manhã desse dia. Os canzes simbólicos, Jeremias 27, 1 a 11. Vamos lá, Jeremias 27, versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor, faze umas prisões e julgos, e pô-los-ás sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou àquele que me agrada em meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhes dei para que os sirvam, e todas as nações os servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que,
se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E não deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis o rei de Babilônia, porque mentira vos profetizam. Não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vos pereçais. Mas a nação que meteu o seu pescoço sobre o jugo do rei de Babilônia e a servir, eu deixarei na sua terra, diz o Senhor, e levá-los-á a habitará nela. Gente, é muito bom. Muitos versículos, mas é necessário que a gente lê para ficarmos mais, aprender mais com o nosso Senhor. Então, mais uma lição concreta aqui de Jeremias é a compra do campo em Anatote. A compra do campo em Anatote. Jeremias 32 e o versículo 6 ao 25. Olha só, Jeremias 32 e o versículo 6 até o versículo 25. Vamos ler. Vou ler aqui, porque a palavra, e é muito lindo, gente. Eu sei que vai muito tempo, mas a gente lê sim, no nome do Senhor Jesus. Começando aqui do versículo 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo, compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens os resgates, compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, e subscrevi o alto, e selei-o, e fui confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o alto da compra, tanto o que estava selado, conforme a lei, os estatutos, como o que estava aberto, e dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estes altos, este alto de compra, tanto o selado como o aberto, e meta-os no vaso de barro, para que se possa conservar muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei ao alto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com o teu braço estendido, não te é maravilhosas coisas alguma. Tu usas de benignidade com milhares e torna as maldades dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais, maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criastes um nome, a qual é o que tens neste dia.
e tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais que eles havia de dar, terra que emana leite e mel. E entraram nela e o possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandastes que fizessem, eles não o fizeram, pelo que ordenaste lhes sucedeste todo este mal. Eis que aqui os eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus que pelejam contra ela pela espada e pela fome, pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estais presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. É muito versículo, mas a gente consegue ler, glória a Deus por isso. Jeremias, ele compra o campo de Anatote, mais uma das lições concretas de Jeremias. Então vamos mais uma da lição concreta de Jeremias, parábola das pedras, capítulo 43, versículo 8 a 13. Capítulo 43, versículo 8 a 13, a parábola das pedras. Olha o que diz aqui. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tefines, dizendo: toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Tefines, perante os olhos de homens judeus. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito. Quem para a morte, para a morte, e quem para o cativeiro, para o cativeiro, e quem para a espada, para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimar-los-á, e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor seu vestido, e sairá dali em paz. E quebrarás as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Gente, que coisa linda. É demorado, mas é muito bom. Aqui nós mostramos as 12 lições concretas de Jeremias. É muito lindo. Cada lição dessa traz para nós um grande aprendizado, uma palavra linda. Cada lição dessa traz um tema muito especial que podemos explanar a palavra do Senhor. Então, na manhã desse dia, já ultrapassamos 15 minutinhos, são 8h15, mas graças ao nosso Deus aqui, falamos um pouquinho, citamos as referências aqui sobre as 12 lições concretas de Jeremias. E nós só temos que aprender com Jeremias. Vamos aprender com a palavra do Senhor através dos grandes homens que se posicionaram para que hoje nós pudéssemos ter esses grandes exemplos, desses homens e podermos prosseguir nessa grande jornada aqui, seguindo e marchando, e sempre na expectativa de alcançar a vida eterna, de morar para sempre com o nosso Deus. Oramos ao Pai. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano. Eu te agradeço na manhã desse dia, Deus, por mais essa palavra direcionada ao meu coração. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar graça, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa abençoar, Senhor, toda a minha família de forma geral, estendendo a sua mão, Pai, e nos dando, Senhor, um sábado abençoado, trabalho abençoado. Senhor, repreende toda a fúria do diabo, toda a fúria do inimigo das nossas vidas, das nossas famílias, Pai, e que possamos ser abençoados pelo Senhor. Estende a sua mão, Senhor, sobre nós, tudo que nós chegar a nossa mão para fazer, que possamos fazer confiadamente em Ti, porque somente Tu, Senhor, pode fazer algo de especial nas nossas vidas, e assim permaneça conosco, nos dando um final de semana abençoado. Abençoa, Senhor, todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Então, na manhã desse dia, meu querido, minha querida, fique com essa palavra. Foi uma palavra longa?
Foi, mas é muito bom lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Então, qualquer hora a gente pode fazer uma reflexão. Aí o que que faz? Pega aqui, vai ouvir essa mensagem e você vai ler a sua Bíblia e Deus vai te abençoar. Então, fiquem com Deus e aqui finalizamos mais uma apresentação de Projeto Live na minha casa. Que Deus possa abençoar. Tem um final de semana cheio de bênção, de maravilha, de glória e que a glória de Deus venha resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre toda a sua parentela. Então, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser.